Hoje a gente vai falar então de desenvolvimento full stack na era de IA, né? Então a ideia é falar um pouco dos desafios, das oportunidades que estão surgindo, como isso é diferente do desenvolvimento mais tradicional. E quando eu digo mais tradicional, a gente realmente coloca em perspectiva como a evolução está sendo rápida nesses assuntos, porque um desenvolvimento tradicional seria 20 anos atrás, 10 anos atrás. E vocês veem como está mudando rápido, então, o cenário que a gente trabalha, né? Falando um pouco sobre mim, eu sou o Arthur Matos, eu trabalho aqui na DBC há 5 anos já, e eu comecei como um vencer, então é muito legal para mim estar apresentando hoje e falando com os venceres, né? Porque realmente foi onde eu iniciei, no meu primeiro ou segundo semestre da faculdade, eu já consegui ingressar ali no curso, fiz, passei, me formei pelo vencer, entrei. Trabalhei em alguns clientes, tanto como front-end, como back-end, full stack, né? Fui indo conforme as oportunidades. E hoje eu estou atuando aqui como engenheiro de IA na DBC, trabalhando numa frente um pouco mais nova de inovação nossa, mas sigo com essa veia e essa questão do full stack sempre comigo, ajuda muito quando a gente fala de desenvolvimento e desenvolvimento de IA, é muito desenvolvimento full stack, a gente tem que pensar um pouco na experiência de usuário, tanto quanto o por baixo dos panos, o back-end. Então, sou para sempre um desenvolvedor full stack aí formado pela DBC. Falando sobre essa evolução do desenvolvimento, a gente pode então trazer aí grandes blocos de como era o formato de desenvolvimento, né? A gente tinha antes o formato waterfall, que é o formato cascata, que a gente ia então descendo o nível cada vez mais e aprimorando cada vez mais o nosso produto. Só que esse formato, esse ciclo, que não era um ciclo, né? Justamente por isso, esse era o problema dele, é que a gente tinha um produto final que não necessariamente atendia aos requisitos do meu usuário. E daí a gente chegava lá no final, entregava o nosso produto completo e tinha muitos problemas de refatoração, de retrabalho. E aí que entrou então o método ágil, né? O método ágil é o método tradicional que a maioria do pessoal aí deve estar familiar, né? Que é o formato de sprints, de MVPs, de trazer o mínimo produto viável e a gente conseguir então fazer entregas cíclicas que representem valor para o cliente, mas que a gente consiga também coletar feedback em tempo real, né? Então, durante o ciclo de desenvolvimento, a gente vai coletando feedback e esse feedback alimenta diretamente no nosso produto. Essa é a forma como a gente vinha trabalhando. Só que agora a gente está entrando então numa nova era, né? Muitos já estão chamando aí da era do AI Assisted Development, né? Seria então o desenvolvimento assistido por IA. E eu vou trazer um pouco, então, das ferramentas que a gente tem utilizado para isso, um pouco também do que a gente tem construído com isso, quais têm sido os ganhos que a gente tem observado com isso, e como isso tem acelerado o nosso crescimento, né? A questão é que nos últimos anos, a forma que a gente constrói software mudou radicalmente, porque antes a gente dependia, então, desses ciclos, e hoje a gente está cada vez mais ágil, porque os produtos que eram antes pioneiros, hoje já são, como posso dizer, já são commodities. Então, a gente não tem mais essa necessidade de construir as coisas do zero, reinventar a roda, como a gente fala aqui no desenvolvimento, né? A gente tem muitas coisas prontas que a gente pode reaproveitar, muitas bibliotecas, muitos formatos muito mais complexos, e o nosso produto também acaba por ser mais complexo, só que nunca comprometendo essa questão do tempo. Então, a gente tem que entregar cada vez sistemas cada vez mais complexos em menor tempo. E a IA, então, vem para nos ajudar nessa questão. O que são ferramentas de mercado que a gente tem utilizado no desenvolvimento, né? Particularmente full stack, mas eu vou falar um pouco de todas aqui, né? Aqui tem algumas ferramentas, o GitHub Copilot, o Gemini Code Assist, o Cursor. Essas ferramentas são ferramentas de assistência de código. Quem participou do meu último meetup, eu fiz uma demonstração do Copilot em tempo real ali, desenvolvi uma demanda e o que que é legal dessas ferramentas? Elas se atrelam diretamente ao nosso código. É como se a gente tivesse, então, um programador ali em par com a gente, né?
integralmente. A gente tem sempre sugestões de código, a gente pode conversar com ela como se fosse um chat GPT, a gente pode gerar grandes blocos de código e grandes blocos complexos de código até, e isso tudo sem o auxílio de um desenvolvedor mais sênior, né? Relacionando isso à minha própria experiência, quando eu entrei no mercado, que nem eu disse, 5 anos atrás, não é tanto tempo assim, mas eu não tinha a segurança ainda para pegar talvez algo que fosse de valor para minha entrega, algo que fosse grande ou algo que fosse complexo. Eu trabalhava principalmente ali no meu primeiro meses até, eu trabalhava principalmente com testes unitários, com bugs mais leves, né, problemas de label, coisinhas assim, porque eu ainda não tinha a capacidade de pegar uma demanda mais complexa e, ao mesmo tempo, também os desenvolvedores mais sênior não tinham o tempo necessário para me dar essa assistência, né, para me dar esse norte. Então, apesar de recém-formado, eu ainda tinha algumas ressalvas em pegar, né, código em produção, aquela coisa toda, e eu fui, então, criando essa confiança gradualmente. Mas com essas ferramentas, a gente já pode entrar muito mais potencializado, muito mais capacitado dentro de um projeto, com muito mais propriedade, porque elas nos auxiliam. A gente pode conversar em linguagem natural, pode fazer perguntas, ela não pode nos resolver bugs, né, de forma muito mais eficiente. E o maior benefício dela é o aprendizado, né? Muito se fala, e todo mundo que já passou por faculdade de desenvolvimento, e até esses seminários, né? Sempre se fala muito nessa questão de que o importante do desenvolvimento é estar sempre aprendendo. E o maior benefício dessas ferramentas eu vejo que é o aprendizado. A gente vai aprendendo boas práticas, a gente vai aprendendo padrões de código em tempo real como se fosse um curso, né? E eu digo da minha própria experiência, eu aprendi várias linguagens desde que começou essas ferramentas de IA, desde que elas surgiram aí, começaram a se integrar um pouco mais no mercado. Eu aprendi várias, não só linguagens, como coisas novas de linguagens que eu já conhecia e já trabalhava, me trouxe muitas novidades e muitas oportunidades. Além do desenvolvimento, então, além dessas ferramentas que auxiliam no desenvolvimento, a gente também tem casos mais periféricos, né? Digamos, elas são mais ao redor do desenvolvimento. Então, por exemplo, o Figma Make hoje pode nos trazer uma prototipagem de tela em tempo real, em que a gente digita o prompt e a tela já sai pronta, já sai praticamente pronta, né? Com alguns refinamentos a serem feitos e algumas coisas a serem desenvolvidas, mas ela já traz tanto um wireframe de como seria a minha tela em design, como também uma ideia de código na linguagem que eu escolher. Então, é muito interessante ferramentas como o Figma Make, né? E eu trouxe o Figma Make como um exemplo, mas existem outras, porque o trabalho também de design e de prototipação também foi facilitado para o desenvolvimento. Além disso, o Linear e o Gira já criam também histórias de usuário, então a nossa especificação do requisito também foi facilitada por IA. Ela também pode ser feita ali de uma forma muito mais ágil, e daí colocando, e o Postman também, né? O Postman para ali testar, fazer testes automatizados, toda aquela coisa, mas esses são importantes para o meu exemplo que pensando então no ciclo de desenvolvimento, né? Além da gente ter só a parte de propriamente desenvolver, a gente tem aí facilidade em prototipar. A partir desse protótipo, a gente pode especificar requisitos ali, utilizando Linear, Gira, o que for, e esses requisitos podem ser traduzidos diretamente em código, utilizando essas ferramentas aqui, né? O Copilot, Gemini Code Assist, eles já podem nos trazer ali uma estrutura grossa do código, e o nosso trabalho se torna muito mais refinar essas devolutivas do que propriamente criar, escrever código corrido, aquela coisa mais old school, né? Para quem gosta. E o que que isso afeta, então, o mindset do desenvolvedor, né? Como eu já falei, a gente vai partir de um paradigma muito mais de refinador do que executor. Não mais a gente vai precisar trazer essa questão de ser o cara do código que entende o que está acontecendo ali. A gente tem que ser realmente arquitetos de prompt, né? A gente tem que realmente
entender ali quais são os nossos prompts, o que que a gente está utilizando, o que que a gente precisa, qual é o nosso produto final, e isso traz uma necessidade muito maior também de entender o negócio como um todo, entender qual é o meu produto final, algo que sempre foi um problema na área do desenvolvimento, né? Não é só a parte que eu estou codando, não é só o bloco que eu estou desenvolvendo, mas isso é uma engrenagem, uma ferramenta que vai ajudar num todo. Então, isso é muito mais do que a gente tem que trazer. Eu trouxe aqui a questão do paradoxo de Jevons. Isso vem de um quote ali, de uma citação direta do CTO da Amazon. Ele veio para o Brasil e ele falou justamente sobre IA e como ela não vai nos tirar os nossos trabalhos, né? Como talvez muitos pensem, porque esse paradoxo ele diz justamente que quanto mais eficiente a gente é em um processo, mais demanda para ele surge. Então, a gente conseguir hoje gerar um CRUD que antes levava horas, conseguir fazer ele em minutos, não é uma coisa ruim, não é uma coisa que vai tirar trabalho de desenvolvedores que sabem fazer esse CRUD, sabem refinar ele por horas, né? É algo que vai nos trazer cada vez mais demandas. Então, se hoje eu posso fazer um CRUD em um dia, que eu poderia antes, agora eu posso fazer oito, né? No meu dia de 8 horas, eu posso fazer 8 CRUDs, posso fazer 20 telas. Ops, peraí que apareceu um pop-up aqui na minha tela. Um minuto. Aí, ops, deu, tudo certo. Então, e a questão também da colaboração ampliada, né? Pensem naquele exemplo que eu dei e pensem como esse ciclo foi facilitado. Hoje a gente não tem alguém falando em código, alguém falando em business e alguém falando em design. Com a IA, a gente consegue estabelecer uma língua franca entre todas as etapas do processo. Todo mundo consegue falar um pouco de código, todo mundo consegue falar um pouco de design, todo mundo consegue falar um pouco de negócio, porque a gente pode trazer as nossas dúvidas de forma muito mais aberta, a gente pode já prototipar coisas muito mais rápido, então a gente não tem que ter só especialistas opinando, a gente pode ligar o negócio diretamente com o design, ter o feedback muito mais direto. E daí, trazendo de volta para o âmbito do full stack, é a mesma coisa para vocês, desenvolvedores, né? A gente não tem mais as barreiras de essas são as linguagens que eu sei, esses são os fluxos que eu conheço. Tu pode trazer muito mais abertamente dúvidas e evolução constante para dentro do seu trabalho, né? Tu não é mais tabu tu ser o cara que não necessariamente sabe como construir um método em Java, uma service, um DTO, porque hoje a gente pode gerar toda essa parte automaticamente. O que a gente precisa é de alguém que entenda esse artefato final, entenda o que está acontecendo, entenda como isso se alinha com o negócio e consiga conectar os pontos, né? A gente precisa muito mais de orquestradores. Além disso, daí, e essa é a questão do aprendizado, né? Além disso, surgem muito mais oportunidades, porque o ciclo, como o ciclo é muito mais curto, agora o valor ele não está só em quem sabe digitar código. Acredito, daí podem me corrigir no chat, mas eu acredito que foi o próprio CEO da OpenAI, né, que falou que a inteligência artificial, como ela é hoje, tem que ser mantida numa coleira muito curta. Então, quem sabe utilizar essas ferramentas, quem está por cima dessas ferramentas, quem não está com medo delas tomarem muito lugar no mercado, é quem está com a vantagem, porque essas oportunidades vão surgir cada vez mais. Desenvolvedores acelerados por IA, isso são iniciativas que a gente já tem dentro aqui da própria DBC e dos nossos venceres, né? Desenvolvedores auxiliados por IA e potencializados por isso, são cada vez mais comuns no mercado. Então, ter conhecimento de todas essas ferramentas, ter conhecimento do que está acontecendo por baixo dos panos, é muito importante para todo mundo. Então, falando o que que tudo isso gera, né? Gera, então, produtividade, a grosso modo. A gente tem ali uma questão de redução em risco, né? Então, as empresas estão relatando de 40% menor o tempo de desenvolvimento. Aqui a gente já observou métricas de até 60% a 70% em alguns casos, quando falando em desenvolvedores potencializados por inteligência artificial. Pull requests, né, eles são abertos de forma muito mais rápida e a gente pode cobrir muito mais cenários no que se diz respeito a
testes unitários, testes funcionais, os próprios testes de QA, a gente pode gerar cenários, a gente pode utilizar reconhecimento de imagem para tirar um print da tela e já nos trazer, então, quais são os cenários funcionais e como a gente pode trabalhar. E a questão do refinamento, que nem eu comentei, né? A gente não tem mais aqueles grandes ciclos de desenvolvedor faz a sua branch ali e daí envia para o desenvolvedor mais sênior e ele faz a revisão. A gente tem um ciclo muito mais acelerado em que dentro da nossa própria branch, da nossa própria especificação, a gente já pode gerar testes unitários, a gente já pode gerar a nossa própria revisão de código, a gente pode fazer um bate-volta de qualidade para já ter um retorno prévio antes que a gente tenha que enviar para revisão o código. Então, isso se torna cada vez mais ágil, né? E a gente não tem mais essa questão de um ciclo de entrega muito longo. Um ciclo de entrega que, diga-se de passagem, já era curto, em sprints, né, de 1, 2 semanas aí, já é um tempo curto, esse tempo está sendo cada vez mais reduzido nessa nova era, porque a gente tem aí muita agilidade em todos os pontinhos do nosso ciclo são integrados aí com inteligência artificial, com pequenas melhorias que vão nos auxiliando no todo. A gente também tem menos bugs, né? Dentro de clientes e aqui internamente a gente já observa números aí como reduções de 30 a 60% na questão de bugs, então uma redução na geração de bugs, porque a gente não tem mais aqueles problemas bem triviais que a gente costuma encontrar quando a gente está falando de bugs, né? Coisinhas de semântica, de escrita, coisinhas até de regra de negócio, com essas especificações e esses refinamentos a gente consegue fazer também de forma muito mais assertiva. O nosso código vem com muito mais qualidade porque ele está sendo puxado aí de base de conhecimento. A IA está detectando em tempo real inconsistências e coisas que não se alinham ali com o prompt. Então, tudo isso são ganhos aí, ganhos macro, que a gente vem observando no nosso dia a dia com inteligência artificial. Desafios e tendências. Então, em questão de desafios, né, o que que eu enxergo e o que que o mercado tem visto? A gente não pode ter, daí eu estou pulando um pouco aqui os pontos, quem está acompanhando, mas a gente não pode ter uma dependência excessiva na nossa inteligência artificial. Eu vejo casos de pessoas que não conseguem ali formar os seus pontos e não conseguem falar por si só, sem consultar o chat GPT, sem fazer ali um prompt rápido. A gente precisa ainda ter o know-how técnico. É muito importante, principalmente no desenvolvimento, ter o know-how técnico. Não é só a questão ali. Claro, aqui eu falo muito de agilidade, falo muito de velocidade no ciclo, mas não é só isso que forma o desenvolvedor, né? A gente ainda precisa ter as nossas noções de engenharia. É muito importante que a gente tenha as nossas faculdades de desenvolvimento bem alinhadas, porque, como eu disse, o trabalho é de refinador. E um refinador é muito mais especialista do que um executor. Então a gente não pode só pensar que ó, a IA gera as telas automaticamente, e ela gera o código automaticamente, ela gera os testes, então eu não preciso fazer nada. Longe disso. A gente precisa estar muito mais atento ao que ela está gerando e se isso está alinhado tanto com o nosso produto, quanto com as nossas regras, com a nossa definition of done. Então, a gente tem que estar muito, muito, muito mais atento ao que está sendo gerado e alinhar isso com a expectativa dos nossos stakeholders, né? Daí pode ser o nosso cliente, o nosso PO, o nosso diretor, né? Mas tudo isso com muito cuidado. A gente não pode ter uma dependência excessiva a ponto de não conseguir gerar esse código de maneira autônoma, né? Além disso, a questão da privacidade. Tem sido falado bastante, tem estudos sobre. É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente não sabe, e isso é um fato, a gente não sabe o que esses modelos estão utilizando e não estão utilizando para treinarem. Então, a gente tem que ter muito cuidado. As ferramentas que eu mostrei ali, todas têm licenças e garantias de LGPD, mas as ferramentas de browser nem sempre têm as mesmas garantias. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o código que a gente expõe ali dentro, com o que a gente mostra, com o que
a gente copia e cola, né? Porque isso pode estar abrindo ali, pingando uma pequena gotinha numa grande, grande represa que um dia vai arrebentar, né? Então, pode ser que seja coisa pouca, pode ser que seja um trechinho de código, mas toda vez que a gente cola código sensível, a gente está trazendo um risco não só para nós, como também para a empresa como um todo, né? E daí eu não falo aqui só da DBC, falo como um todo, porque realmente tem essa preocupação em privacidade. O que que é o futuro? O que que eu vejo como o futuro, né? Eu vejo que cada vez mais a gente traz aí a questão de integração seamless, né? O que que é a integração seamless? A IA está integrada em todos os fluxos e a gente está interagindo com ela 24 horas de forma que a gente nem perceba, né? Hoje, que nem eu mostrei ali, a gente tem ferramentas de geração de código e ferramentas de geração de teste e de tela, mas a gente tem que um pouco fazer um desvio para utilizar elas hoje, né? Mesmo que elas sejam integradas aos nossos ambientes de desenvolvimento, a gente tem que mudar um pouco o nosso fluxo para incorporar elas. O futuro é que a gente não tenha mais o fluxo tradicional, que seja somente dessa forma. A gente já vê isso em muitas coisas, né? Como o e-mail hoje, não tem como tu evitar que o e-mail sugira que os autocompletes ali, quando a gente está digitando o nosso e-mail. Então, nessa questão, eu vejo que é muito mais próximo do que a gente vai ver no futuro, né? A gente não vai ter mais a opção de não trabalhar com IA. Então, quem não gosta ou quem é contra por algum motivo, vai sofrer, porque hoje, porque isso é uma forma, agora saindo da minha boca, é um pouco cruel de dizer, mas vai sentir muito, então, a falta, né? Porque os desenvolvedores acelerados por IA não sabem menos ou mais do que uma determinada pessoa, mas eles têm muito mais oportunidades no mercado, porque é o que é a tendência que está surgindo, é a demanda que está surgindo com o tempo, né? Ah, e daí, esse último ponto aqui nas tendências é uma coisa que eu queria tranquilizar todos, é que sempre vai haver, independente da máquina, uma necessidade humana. É, a gente não pode desprezar a necessidade humana, como eu disse, para a revisão do que está sendo gerado, para o entendimento do que está sendo gerado, para toda essa parte de governança também, né? Tem pessoas por trás do desenvolvimento dessas inteligências artificiais também. Então, para cada oportunidade que surge, saibam que tem uma pessoa por trás. As máquinas não vão dominar o mercado porque exige o pensamento crítico ainda. A máquina, ela é um executor. A gente vai determinar o ponto A, determinar o ponto B, fazer a nossa engenharia ali de prompts, mas a gente não vai estar desprezando, então, o processo, e a gente não vai estar desprezando a necessidade de um ser humano ali. A gente precisa, então, de alguém que consiga avaliar o que ela sugere. Tentei passar aqui, não passou. Ah, não, ainda não. Ainda não é a pergunta. Então, o convite que fica aqui para vocês, né, principalmente, é que vocês experimentem com essas inteligências artificiais. Eu vou voltar aqui pro slidezinho onde tem aqui as principais de código, né? O convite é que vocês experimentem com essas inteligências artificiais. Todas elas têm versões free e versões de estudante e versões trial. Experimentem com essas inteligências artificiais, experimentem com esses novos frameworks, porque é muito importante que vocês entendam que esse é o futuro de algumas empresas, esse é a forma como a carruagem está andando. E então é legal que vocês brinquem, experimentem, tenham projetos próprios com isso, para que vocês entendam cada vez mais que esse é o framework do futuro. Agora sim. Agora eu gostaria de abrir, então, não sei como é que ficou o chat aqui. Eu gostaria de abrir para perguntas. Tem mais alguns pontos que eu quero passar, mas eu acho que eles vão vir com as dúvidas, né? Eu queria muito abrir também para discussão esses pontos. Eu sei que tem bastante dúvidas para, principalmente quando a gente fala aí de desenvolvedores novos. Eu já estive também entrando no mercado e tinha minhas próprias preocupações. Então, quero abrir para dúvidas aí. O pessoal pode ir levantando a mão. Eu vou ver se eu consigo visualizar. Consigo sim. Isso aí, E pessoal. daí Então, vocês vão quem me tiver avisando aí. dúvidas, levanta a mãozinha aí e pode perguntar.
Bem tranquilo. Exatamente. Alguém tem uma dúvida, uma pergunta, uma curiosidade sobre os assuntos? Gilson, pode perguntar. Eu concordo quando você falou que ia até era uma dúvida minha, né, se com a inteligência artificial se ia acabar com os programadores, principalmente quem já estava iniciando, né? Mas será que isso vai diminuir então? Será que vai ter esse efeito de diminuir principalmente os júniores? Então, nessa questão, né, eu vejo que muito é até o contrário, né? Eu vejo que um desenvolvedor júnior pode entrar muito mais empoderado e muito mais e com muito mais propriedade em um projeto, empoderado por essas ferramentas. A gente tem um fluxo enorme de pessoas entrando no mercado. Depois o Pia aí pode falar de números do Vencer, quantos inscritos a gente tem, né? E eu quero tranquilizar essa galera. Realmente, o meu foco aqui hoje é responder essa pergunta e tranquilizar essa galera, no sentido de que quem está entrando no mercado, na verdade, está entrando com uma grande vantagem. Essas ferramentas elas vêm para auxiliar e para trazer um boost na produtividade de vocês. Então, os desenvolvedores júnior que estão entrando agora entram com muito mais ferramentas ao seu dispor do que aqueles que entraram, por exemplo, na minha época, na época do Rafa, né? Eu falo épocas, mas são poucos anos, né, de diferença para vocês verem como essa tecnologia é rápida, como a integração dela é rápida, e a aderência dela, né? Mas quando eu entrei, não existiam ferramentas, não existia chat GPT, então era muito questão de Stack Overflow e pesquisar no Google, enfim. E antes disso, vai ter galera que vai falar que não existia Google também, que programava no disquete. Então, ah, o curso natural das coisas é que elas evoluam e que elas fiquem cada vez mais proficientes, cada vez mais especializadas, cada vez mais complexas. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, isso traz muita oportunidade também. A gente pode ser muito mais especialistas em assuntos, porque a gente tem hoje todo o conhecimento que a gente precisa. Não só falando de programação, mas de todas as coisas. A gente pode fazer perguntas muito mais complexas hoje do que jamais foi possível épocas atrás, porque antes, para te fazer uma pergunta complexa, tu precisava do embasamento de todo o básico. E hoje todo o básico é coberto por ferramentas, por máquinas, e a gente acaba trazendo, então, muito mais para o lado de especialidade. Você responde a pergunta? Com certeza, obrigado. Show. Vamos. Eu vi que tem algumas perguntinhas no chat, mas vamos para o Edvan. Olá, boa noite, estão me ouvindo? Sim, ouvindo? Sim. Boa noite a todos, boa noite, equipe DBC. A minha dúvida é com relação às ferramentas, né? Eu conheço um pouquinho o GitHub Copilot, até por conta do GitHub, né? Que tem o GitHub Education, e aí eu fiz a inscrição lá e realmente tem esse benefício de utilizar todas as possibilidades do profissional como estudante gratuitamente por enquanto. Confesso que não conheço esse do Google, mas também tem um programa do Google no qual eu me inscrevi, que é mais ou menos até o ano que vem, é gratuito para estudantes também, todas as ferramentas do Google ali. Agora, sobre o Cursor, eu não tenho muita, eu tenho essa curiosidade, mas não tenho muito conhecimento. Até para me conhecer, eu sei que, por exemplo, o VS Code, o IntelliJ, eles costumam trabalhar em qualquer plataforma, em qualquer SO. E aí o Cursor, eu não sei se ele funciona no Linux, no Windows ou no macOS, como que funciona. Eu queria conhecer um pouquinho melhor, se você puder explanar um pouquinho mais sobre o Cursor e se ele tem essa possibilidade também de fazer essa experimentação gratuita, como que funciona essa versão dele gratuita aí para estudantes, se ela existir. Claro. Não, super legal a pergunta, ótima. Até eu frisei um pouco mais ali as ferramentas, realmente é mais demonstrativo e existem muitas outras, tá? Eu trouxe três dos exemplos principais que a gente vê dentro do mercado hoje, mas existem muitas outras. Existem várias ferramentas surgindo, tanto como assistência, ou como produto principal. E eu vejo que o caso do Cursor é que ele é muito mais principal do que, por exemplo, digamos, o Copilot, né?
O Copilot, que nem tu disse, ele funciona como uma extensão, então ele trabalha dentro da tua IDE, ele funciona ali com o VS Code, o VS Professional, funciona com IntelliJ, funciona com Eclipse, ele se integra na tua IDE. O Cursor, ele é uma IDE própria, ele tem suporte Linux, Mac, Windows, mas ele é uma IDE própria, então ele não vai estar se integrando na tua IDE tanto quanto ele vai estar criando a sua própria. Ele tem suporte de todas as linguagens, mas ele vai ter ali a sua própria ferramenta, então para te poder, vai ter as funções muito parecidas com o Copilot, principalmente na questão de chat, de autocomplete, de comandos, mas ele tem muito mais ferramentas disponíveis também, porque tu pode configurar toda a IDE ao redor disso, tu pode dar uma personalidade para elas, personas que a gente chama, né, no mundo da inteligência artificial, tu pode definir então o grau de complexidade que tu quer tuas respostas, toda a questão de linguagem, questão de sugestões, tem muito mais ajustes para serem feitos por ele ser uma IDE completa. E ele possui, sim, respondendo a tua pergunta, um formato trial, eu acredito que é um limite de dias, se eu não me engano, mas também tem a questão de estudante, tem toda essa parte de diferentes assinaturas que podem ser feitas, né? Então, é bem legal de testar nesse trial, mas também é bem legal de utilizar. Surgem já demandas de clientes e de empresas que estão utilizando o Cursor integralmente em seus projetos. Então, é bem legal de fazer uma certa experimentação com essa ferramenta. Responde a dúvida? Sim, muito obrigado. Vou dar uma estudada um pouquinho melhor sobre o Cursor. Então, eu entendi. Então, na verdade, ele funciona como um VS Code, como um IntelliJ. Ele vai ser a IDE que eu vou utilizar. E aí os motores são aqueles motores que a gente conhece, que é o Cloud, que é o Sonnet. Exatamente, exatamente. A ferramenta legal. que funciona por trás, a LLM que funciona por trás, é sempre ali interchangeable, né? Tu pode definir, pode escolher qual que é a melhor. Maravilha, Arthur. Muito obrigado. Eu vou fazer umas de chat aqui, vou fazer meio alternando, daí eu vou pegar uma do chat aqui. Se eu perder alguma, vocês me avisam, me marquem aqui. Bem, só reforçando uma coisinha, Arthur, lembrem que tem aqui no chat, pessoal, o link pro sorteio, tá? Então tem um formuláriozinho para vocês preencherem que ao final aqui, né, quem tiver presente aqui, a gente vai sortear então ali o brinde. Então se cadastrem no formulário que está aqui acima no chat. Bem. Maicon pergunta, então, tem algum case real de projeto e resultados obtidos com o uso de inteligência artificial? Sim. Eu não posso apresentar todos os detalhes do case, porque são clientes nossos, mas eu posso falar de números e, que nem eu disse antes, eu frisei um pouco antes, a gente já observou crescimento de 40% a 70% em desenvolvedores na questão de produtividade, e daí produtividade vai da definition of done de cada um, mas dentro desse cliente em particular, a gente estava medindo cards entregues e a complexidade dos cards, né? Não adianta o cara entregar 20 cards de 2 pontos ali, para quem conhece o Fibonacci, né? 20 cards de 2 pontos que são, alterei a label, resolvi um bug pequeno, enfim. A gente está falando então de entregas complexas e um desenvolvedor conseguindo ali alcançar dentro da sua média histórica, um crescimento de 40% a 70%, né? Alguns apresentando números até maiores. Isso só em produtividade. A gente também teve crescimento em qualidade de código, cobertura de testes, cenários de teste no geral, né? Então, não só a cobertura aquela do Sonar, mas também como o sistema está sendo testado. E, enfim, N outros ganhos ali que são bem interessantes para clientes, né? Para nossa bottom line ali. Vamos de dúvidas faladas. Gildson, tá com a mão levantada. É outra dúvida? Eu acho que eu esqueci, mas se você me Sim. permite, eu posso fazer Claro, outra. claro. Antigamente, como você mesmo falou, era muito necessário, as empresas procuravam muito pessoas que sabiam, né, ler uma linguagem, codar ali numa IDE, né?
Hoje em dia, agora, as ferramentas de inteligência artificial fazem isso, né? E a gente sabe que a gente ainda precisa ter saber a lógica, entender o raciocínio, né? Ler um código ali, entender o que aquele código tá pedindo, isso ainda são necessários, é inquestionável. Mas já que a gente tem as inteligência artificial, o que realmente as empresas procuram em uma pessoa, em um desenvolvedor júnior? O que elas, qual é qual é o ponto principal que elas estão procurando, já que não é mais codar, né? Escrever códigos. Uhum, perfeito, ótima dúvida. Que nem eu disse, o foco e a dinâmica de trabalho vai mudar cada vez mais. Eu vejo que hoje há um entendimento e uma capacidade de se comunicar com todas as áreas é muito mais importante do que know-how técnico. A gente precisa, obviamente, é importante a gente ter know-how técnico, saber a linguagem que a gente está programando é essencial, mas a gente, como eu disse, a gente consegue estabelecer uma linguagem muito mais transparente, não só com o nosso código, mas com as nossas outras áreas. A gente pode falar com o cara de negócio e a gente consegue falar com o cara de design sem ter que estar explicando do que a gente está falando. Então, o que as empresas buscam é agilidade, é eficiência. Então, é alguém que consiga ser esse orquestrador de trabalhar com a inteligência artificial, entender o requisito técnico, entender o que o design está procurando, o que o stakeholder está querendo lá na ponta, ter essa visão de produto e trazer ela para dentro da linguagem do desenvolvimento, né? Como um tradutor, né? Um diplomata ali que trabalha, então, entendendo os requisitos, entendendo o produto, entendendo a minha demanda, e daí orquestrando a resposta e orquestrando o prompt ideal, né? Arquitetando ali como eu vou chegar nesse ponto da maneira mais eficiente e com maior qualidade. Então, não desprezo o conhecimento técnico, acho muito, muito importante o conhecimento técnico, mas é importante de uma maneira muito diferente. A gente está olhando então para código gerado e a gente está olhando para blocos de código e a gente está revisando eles e melhorando eles também. A gente faz alterações nesse código muitas vezes, mas a gente não. A única coisa que muda e a principal coisa que muda é que a gente não está ficando horas, perdendo horas, realmente perdendo horas escrevendo, né? Escrevendo linha por linha, escrevendo bloco por bloco. A gente está gerando em minutos e daí, a partir disso, a gente está definindo isso aqui está de acordo com a minha necessidade ou não. Legal? Agradeço mais uma vez. Obrigado. Deixa eu fazer uma de chat agora. Eu vou trocando. Deixa eu ver se eu pulei alguma aqui. Eu vou pegar a última aqui, daí vocês me marcam se eu perdi alguma. O Isso. Daniel pergunta: quais práticas de segurança devem ser adotadas no desenvolvimento de código com apoio de inteligência artificial para evitar vieses, vulnerabilidades, dependências cegas das sugestões geradas pela IA? Muito importante, eu falei um pouco sobre isso. O primeiro, né, é utilizar essas ferramentas que tenham a garantia de LGPD, a garantia de proteção de dados. Isso é de suprassumo importância, porque a gente precisa ter a garantia de que o modelo não está sendo utilizado para treinar outros agentes ou que essa informação não está sendo vendida por fora. Mas além disso, né, que nem eu disse, o nosso trabalho como desenvolvedores potencializados por inteligência artificial é de refinar. O código que ela gerar, muitas vezes, não vai estar perfeito, não vai estar dentro dos padrões de segurança, de vulnerabilidade. Então, é importante que a gente entenda esse produto final e entenda também o que é a nossa definição de um código seguro, de um código sem vulnerabilidades, de um código ali que não está com uma variável exposta, por exemplo, né, uma variável importante exposta. Então é importante que a gente tenha esse know-how técnico e alie ele, então, com o que está sendo gerado. De novo, o que a gente gera é a título de agilidade, muito mais do que um produto pronto, né? Um produto final. Então a gente tem que entender ali a questão de o que está sendo gerado. Daí o Daniel pode colocar um ok se, se respondeu a pergunta dele. Vamos de Gabriel Nunes. Já está com a mão levantada há um tempão, coitado.
Tava cansando a mão aqui já. Brincadeira. Boa noite, pessoal. Então, cara, a minha dúvida é mais um desabafo, na verdade. Perfeito, Eu, me te- tanto eu tô também tendo uma para desabafar. dificuldade, recentemente eu tive uma dificuldade de lidar com o fato de que às vezes eu faço coisas e eu não digito uma linha de código, sabe? E aí a IA vai digitando tudo ali, eu vou conferindo se tá certo e tal. Recentemente eu participei de uma entrevista, de um desafio técnico, na verdade, onde eu tinha um prazo muito curto. E aí uns amigos meus falaram, cara, joga na IA e vai fazendo, sabe? Não perde tempo, assim, tentando entender tudo, aprender tudo ali, que você não vai conseguir, assim, tipo. E aí é mais isso, assim, sabe? Como que faz pra lidar com isso, de tipo, cara, às vezes você vai pegar um negócio ali, você vai só pedir pra IA gerar assim, tem que saber, né, o que tá acontecendo, claro. Não é só jogar ali, deixar ela fazer e entregar, né? Uhum. Então, eu acho que isso entra muito naquele cenário que eu comentei sobre a dependência excessiva, né? A gente tem que utilizar a ferramenta, tem que fazer bom uso das ferramentas, se elas estão aí disponíveis, realmente é para a gente fazer uso e para a gente agilizar o nosso processo, mas que nem tu disse, a gente tem que ter uma noção também de quais são os limites entre eu estou só utilizando a inteligência artificial ou eu estou me aliando a ela para potencializar o que eu poderia escrever. Não só falando de programação, também trazendo aqui até, se é para desabafar, né, um desabafo meu, eu odeio, por exemplo, escrever qualquer tipo de mensagem, seja daí e-mails ou trabalhos ou apresentações ou words, eu odeio escrever qualquer coisa com auxílio de IA, porque eu acho que ela tira muito da minha personalidade, da minha forma de escrita, da minha maneira de me comunicar. Então, o que eu faço quando eu preciso utilizar a inteligência artificial? Eu escrevo primeiro, como eu acho que eu gostaria que fosse, e eu peço para ela ou enriquecer, ou corrigir erros gramaticais, corrigir repetições. Então, eu estou utilizando ela ainda, obviamente, mas eu não estou tirando de mim também o direito de escrever, de aprender e de errar também, né? A gente não pode nos colocar no papel de máquina de que a gente também não pode errar. Então, nessa questão de código, é muito importante tu entender que, sim, ela vai te ajudar, vai te trazer eficiência, mas ainda precisa um pouco mesmo que tu tenha evitado, né, tu não tenha digitado uma linha de código, tu digitou prompts, tu analisou o que foi gerado, tu digitou daí, tu digitou perguntas, tu digitou dúvidas que vieram, então, desse objeto gerado. Então a gente sempre vai estar trazendo a questão humana, né? Sem o humano, se não precisasse do humano, primeiro não existiria desafio técnico. Eles teriam colado o desafio técnico direto na inteligência artificial e estava resolvido. Então o desafio técnico é para o ser humano interagir e trabalhar junto com a inteligência artificial, mas não dependendo de uma ou de outra. Não, Faz sentido? realmente, faz total sentido, assim, nesse desafio mesmo, eu falei, cara, eu vou deixar a IA fazer o trabalho até a parte que eu não entender. Quando eu não estiver entendendo, eu vou tentar fazer com que ela me explique, usando analogias, etc. E assim, realmente, essa parte que até falaram no chat ali agora, de usar a IA sem perder a personalidade, realmente é muito interessante mesmo. Show. Valeu, Arthur. É isso Capaz. aí. Pelo complementar um pouquinho, né? A gente, pessoal aqui, né, usa bastante. Enfim, ela é muito boa para vocês usarem para estudar, né? Para, enfim, não sei, tal coisa, como uma parceria e não como um substituto, porque vocês têm que saber, né, o que que ela tá utilizando, porque a princípio a IA ela é um resumo do que está na internet, mas nem sempre na internet tem código bom, projeto bom, então às vezes ela traz alguma coisinha ali não tão boa, então vocês têm que conhecer aquele conteúdo para ver, opa, isso aqui não tá legal. Então, né, eu acho que é isso, né, Arthur? Tem que saber Perfeito. dosar ali, né? Vocês podem, eu tenho que escrever aqui um código tal e eu vou demorar meia hora. Vou pedir para a IA e daí eu vou revisar, porque eu sei o que eu estou pedindo, né? O que eu espero que venha. Então, tu tem que ter aquele estudo, aquele conhecimento para poder usar ela bem, né? Porque ela vai te ajudar, ela vai te poupar tempo, né? Muito tempo. Só que tu tem que saber o que que ela está trazendo para ti.
Se tu não sabe, então tu está usando no perfil de estudante, então tu está estudando aquilo ali. Agora, eu vou usar digamos assim, para falar, vou fazer um projeto com a IA aqui, e daí tu pega, coloca ali, que tem muita coisa que não vai funcionar, porque não encaixa nela, que ela traz fragmentos de códigos, então dificilmente ali vai ter alguma coisa bem assim, otimizada, alguma coisa assim. Então, ainda nesse ponto, acho que é importante sempre conhecer, né, o conhecimento ali. Então a gente pode só mais uma perguntinha responder, tá, pessoal? Por causa do horário, uma Pois é, tem a rapidinha. questão do horário. Posso acabar É, me empolgando aqui um pouco. Gostaria de responder todas, né? Podem me cobrar aí, quem exatamente. me encontrar pelo Caldeira aí, pela DBC, podem me cobrar as dúvidas que eu não respondi. Mas eu vou pegar mais duas, porque eu tô vendo uma no chat bem rápida, e daí eu faço uma de voz aqui, pode Pode ser? ser, pode ser. Perfeito. O ML ainda é utilizado no desenvolvimento barra modelagem barra fluxo? Sim, é utilizado, mas também potencializado, né? Hoje a gente não precisa ir num Draw.io e desenhar bloquinho por bloquinho como vai ser o fluxo do meu cliente, o fluxo do meu usuário. Hoje todas as coisas são muito facilitadas, né, pela inteligência artificial. O próprio Figma Make já pode nos desenhar, então, nosso fluxo de usuário, a nossa experiência de usuário. Então, é muito legal que a gente hoje consegue fazer esses processos que antes eram custosos e em alguns projetos até desprezados, como documentação, testes unitários, diagrama UML. A gente pode fazer isso de uma forma muito mais rápida. A gente pode matar esses 3 pontos em um dia, em vez da gente ter que tirar ali uma gordurinha de 50% a mais num projeto para conseguir gerar esses metrificadores ali de qualidade, né? E vamos então de Nicolas Ramos, por favor. Alô, alô, tudo bom? Boa Sim. noite. Minha dúvida, eu acho que já perguntaram alguma coisa parecida, mas tipo, pensando novamente no que aquela ideia de que a IA vai roubar vagas, mas um pouquinho mais específico. Um professor meu esses dias, acho que faz um tempinho, falou que pegou e soltou do nada que as vagas de front-end júnior vão acabar. E eu fiquei pensando nisso e pensando, tipo, tá. Essas vagas realmente vão acabar por conta da inteligência artificial ou as pessoas que vêm querendo entrar em alguma vaga de júnior de front-end vai ter que migrar para um stack maior, alguma coisa puxando mais para o back-end também, ou atribuindo mais alguma coisa no stack dessa pessoa. Ótima dúvida. O que que eu vejo, tá? E daí isso vai ser uma resposta em duas partes. A primeira parte é que não vão sumir os trabalhos somente front-end. Nenhum trabalho de desenvolvedor ou qualquer periférico, eu acredito que vai sumir por causa da IA. Ele vai sumir somente para quem não consegue utilizar a IA, quem não consegue integrar isso ao seu fluxo, quem tem uma certa resistência. Daí talvez perca oportunidades que antes poderia ter ali sido facilitada pelo uso de uma inteligência artificial. Mas também, até ligando ali um pouco com o ponto do Rafa, hoje vocês, desenvolvedores, começando no mercado, e eu também, desenvolvedor um pouco mais velho, já há um tempo no mercado, temos muito mais oportunidade de aprender e ampliar a nossa stack. Então, eu vejo que se hoje a gente tem a possibilidade de aprender diversas linguagens de front-end, aprender como isso se integra no back-end, aprender como isso alinha com o back-end, como a gente pode desenvolver em back-end, eu não vejo o porquê não fazer isso, né? O porquê não todos nós sermos desenvolvedores full stack, sendo que a gente está muito mais potencializado. Claro, existe uma coisa de preferência, sempre vai ter quem gosta mais de trabalhar com a experiência de usuário, quem gosta mais de trabalhar com o debaixo dos panos, mas ter esse entendimento ampliado de tudo que está envolvendo o ambiente da programação é algo que hoje é muito facilitado, né? Como eu disse, eu aprendi aí diversas linguagens, frameworks enfim, pequenas dicas totalmente graças à IA, né? Não seria possível se eu tivesse hoje dentro do meu trabalho, eu não tenho tempo para fazer aqueles cursos de 40 horas aprenda Python, sabe? Então, é muito legal que hoje a gente pode incorporar o aprendizado também no nosso trabalho. Então, mesmo trabalhando somente como front-end, tu vai acabar aprendendo um pouco sobre o que integra no back-end, o que é importante, né? Todos front-end sabem que eles têm os seus links, as suas chamadas, seus posts, seus gets.
Mas responde a pergunta para não o pessoal não me Responde, matar responde, aqui. tá ótimo. Valeu.